Eu tava louca pra fazer esse vídeo pra vocês, pra falar sobre leituras que eu gosto muito e que eu já li e me inspiram demais, inclusive algumas até no mundo dos negócios. Oi, eu sou a Greta Paz e esse é o canal Faz de Propósito, que um dia vai ser o canal mais empreendedor desse país, mas calma! Agora não é hora de falar de empreendedorismo, é hora de falar de livros para curtir e viajar e desopilar um pouco nesse momento tão intenso de quarentena. Claro, são livros fortes, vários deles, mas o entretenimento nos ajuda a não pensar em todo esse momento que a gente está vivendo. Vamos para a lista? Calma! Antes, te inscreve no canal e ativa o sininho para ter todas as notificações desse momento que a gente está fazendo conteúdo toda semana aqui da minha casa. Primeiro, eu preciso fazer um disclaimer, um comentário. Eu sou jornalista de formação e eu adoro livros de reportagens e que tem o universo do jornalismo envolvido. 3 deles estão nessa linha. O primeiro é O Olho da Rua, é um livro da jornalista Eliane Brum, com várias matérias que ela já fez e que nos trazem, assim, um cenário do Brasil que muitas vezes a gente não conhece e que é muito, muito relevante. Faz a gente furar a nossa bolha. A Eliane Brum já ganhou vários prêmios como jornalista, eu acho esse o melhor livro dela, ela tem outros. E esse aqui traz uma reportagem, que eu vou até pegar aqui, que é uma reportagem sobre a Floresta das Parteiras, é a primeira matéria que me marcou muito, que é sobre como os partos são feitos na Amazônia. Então, nossa, é um universo que a gente precisa conhecer e que fala muito do nosso Brasil. O mais legal desse livro é que as matérias são contadas como se fossem ficção. Então, isso é uma narrativa muito interessante, uma forma de escrever bem inspiradora. O segundo livro é A Sangue Frio. A Sangue Frio é uma grande reportagem sobre um assassinato. É um livro muito envolvente que te prende do início ao fim. Ele foi escrito pelo Truman Capote, que é um dos maiores jornalistas de todos os tempos, então vale a leitura, assim, cada linha é cheia de sutilezas e é muito interessante porque ele se envolveu muito nessa reportagem para escrever. Tem até um filme para quem tá com um pouco mais de preguiça. O terceiro livro é também na linha do jornalismo, é O Abusado, do Caco Barcelos. É um livro que parece bem grande, mas eu prometo que tu vai ler a primeira linha e vai começar a entrar nessa história. É um livro reportagem sobre o Morro Santa Marta, que aqui é chamado como Morro Dona Marta, e o Marcinho VP, o traficante, é falado como Juliano VP. Essa história ela é super forte porque o jornalista, o Caco Barcelos, tão famoso, se envolveu muito com o traficante, que é uma história real, né? Ele mudou os nomes dos personagens, mas conta a história dele no morro e ele tinha, enfim, um conhecimento literário muito forte, é um cara com muito conhecimento, que acabou virando muito próximo do jornalista e aí vocês podem até dar um Google para saber como essa história terminou, mas conta até o fim da vida do Marcinho VP e é muito interessante. Tá, fechando a linha do jornalismo, vamos para outras áreas. Esse é um livro totalmente de ficção, Um Apartamento em Paris. Ele conta a história de um escritor e de uma policial que acabam se encontrando num apartamento que os dois alugaram pela internet, como se fosse um Airbnb, que um tivesse alugado por um site, o outro tivesse alugado por outro, e sem querer o dono do apartamento alugou 2 vezes o mesmo apartamento. E aí o que acontece é que esses dois se encontram e toda a história se desenrola. É também uma história policial, mas ela é muito envolvente, é muito legal esse livro. Ele é um livro mais curtinho, thriller, que nos prende também do início ao fim. Eu li em pouquíssimos dias e é uma história totalmente de ficção. Pra quem tá numa pegada bem zen, deu de livros pesados, a história da Michelle Obama é uma autobiografia dela, é muito legal, traz todas as curiosidades da Casa Branca. Agora ela lançou um documentário no Netflix, que tem muita gente falando muito bem, mas eu queria muito dizer pra vocês que foi bem frustrante ver o documentário, porque quem lê o livro acaba conhecendo muito mais a história, acaba se envolvendo muito mais e vê que o documentário é extremamente superficial. Então vale muito a leitura pra conhecer essa mulher que é super forte, numa família super forte, que tem um impacto bizarro no mundo, e ela mostrando a perspectiva dela, então é bem escrito com as sutilezas dela. Ela é uma mulher formada em Direito, que foi chefe do Barack Obama, então é muito, muito curioso e traz boas reflexões, assim, sobre sonhos, destino e coisas assim. Pra quem tá querendo um papo mais profundo, não é tanto da ficção, não é tanto da autobiografia,
Eu recomendo muito os livros do Harari, eu já li os 3. Sapiens, Homo Deus e esse aqui, 21 lições para o século XXI, que eu tô lendo agora. E o primeiro, Sapiens, fala sobre o passado, né, sobre Homo sapiens mesmo, qual é a nossa origem na Terra. Homo Deus fala o futuro, como é que a gente, como homem, tá querendo se transformar em deuses, ser amortais, viver para sempre, como isso vai trazer as desigualdades de uma maneira ainda mais forte, quem vai poder viver mais, como vai viver. E esse 21 lições para o século XXI fala mais do presente. Então são livros que nos provocam uma reflexão muito profunda, muito legal e que vale muito a pena ler. Eu já recomendei para algumas pessoas, todas as pessoas me disseram que gostaram e, claro, Sapiens é um pouco mais denso, que é o primeiro, que ele é uma leitura mais truncada, mas o 21 lições para o século XXI é bem mais tranquilo. Em tempos tão difíceis do nosso país, eu recomendo muito essa leitura que se chama O Fim do Poder, é do Moisés Naim. Eu descobri esse livro de uma forma muito curiosa, que há muito tempo atrás, o Mark Zuckerberg, ele lançava um desafio por ano. Então ele já teve o desafio de não comer carnes que ele não caçasse por um ano, ele já teve vários desafios. E em um momento ele teve desafios de ler milhares de livros num ano. Eu nem lembro quantos eram, mas ele queria ler muitos livros num mesmo ano e ele ia divulgando os livros que ele estava lendo e eu vi uma resenha dele sobre esse livro aqui que me interessou. Apesar de não ser tão Mark Zuckerberg assim, de não curtir tanto, a reflexão é muito boa. Fala sobre como é difícil o poder, como o poder está se configurando nesse mundo moderno, em que todo mundo tem voz e todo mundo tem espaço. E acho que, assim, se quiser entender um pouco desse momento do nosso país e um pouco do que está acontecendo com Bolsonaro e coisas assim, esse livro vai trazer boas reflexões. E aí, por último, se eu não te convenci em todos esses livros, eu vou trazer um que mais me impactou e que, assim, não vai demorar mais de meia hora para ler, que é o livro da Chimamanda, o Sejamos Todos Feministas. Eu li Hibisco Roxo dela e adorei. E aí, recentemente, comprei esse livrinho a partir de uma pergunta do meu marido, que é: Gre, eu posso dizer que eu sou feminista? E aí, a resposta tá nesse livro. Então não vou falar mais, porque, desculpa, mas vou ler bem rapidinho. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Tem alguma dica de livro boa? Me passa, por favor, porque eu tô sempre pedindo pra todo mundo e sempre curiosa pra saber um pouquinho mais sobre ficção, autobiografia, livros profundos, livros muito para relaxar, tudo eu gosto. Até a próxima, semana que vem eu venho com outro conteúdo no canal, dessa vez mais de empreendedorismo. Até!